Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo, hoje. E vem segue, né? Então hoje, o tema do nosso vídeo de hoje é agir corretamente não é o suficiente. Meu coração também precisa ser puro. As escrituras base para nosso vídeo de hoje são terceiro Nef, 12, do 21 a 30, capítulo 13, do 1 a 8, versículos 18, 16 a 18 também, o capítulo 13, e o capítulo 14, do 21 ao 23. Bom, então, o título da nossa aula é Agir corretamente não é o suficiente. Meu coração também precisa ser puro. Bom, então vamos lá. Um tema que podemos observar nesses capítulos é o convite do Salvador para vivermos uma lei maior. Sermos corretos não somente nas ações exteriores, mas também em nosso coração. Esse tema, é, ele explica bem como a lei mudou, como a lei se tornou superior. Porque até Cristo instituir essa nova lei, as pessoas se limitavam a fazer o que era correto, de acordo com a lei. Por exemplo, não matar. Se você não tivesse matado ninguém, estava ótimo. Se você tivesse mentido, se você tivesse adulterado, se você tivesse bebido, né? Bebida alcoólica, se você tivesse usado droga. Aí vejam bem como é que funcionava. Você ia lá, comprava um boi ou um cordeiro, sacrificava e aí você tinha os seus pecados perdoados. Pelo menos eram assim que eles acreditavam que funcionava. Então, para os povos que viviam em Jerusalém naquele período, a lei era limitada às suas ações, não às suas intenções. Em outras palavras, eu podia nunca ter matado alguém, mas odiar a outra pessoa. Isso era permitido pela lei, porque a lei só estava preocupada em que as pessoas agissem corretamente. Quando o Salvador Jesus Cristo veio, cumpriu a lei e instituiu a nova lei, agir corretamente não era o suficiente, porque era necessário que você também agisse com o coração puro. Por exemplo, se eu vou fazer o bem ao meu próximo, eu tenho que fazer o bem ao meu próximo não porque é minha obrigação, mas porque eu tenho que desenvolver por esse meu próximo um amor verdadeiro, assim como o Salvador o amou. Então, nesse ponto, ser correto não era uma ação para ser realizada apenas com as ações exteriores, mas sim também com o coração. Então, nós vamos agora fazer uma leitura, certo? E nós vamos identificar alguns pontos sobre quais o Senhor falou em suas palavras aos nefitas. Vamos começar com o terceiro Nef 12, 21 a 26. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, e está também escrito diante de vós: não matarás. Todo aquele que matar ficará sujeito à justiça de Deus. E aí, isso é na lei antiga. Agora vem o novo mandamento. Digo-vos, porém, que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão ficará sujeito ao seu julgamento. E todo aquele que disser a seu irmão raca ficará sujeito ao conselho. E todo aquele que lhe disser louco ficará sujeito ao fogo do inferno. Só para vocês entenderem aqui, interrompendo aqui. Então, o versículo 21 era a lei que foi predita por Moisés. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, e também estava escrito dentro de vós: não matarás. Então, ele dizia que o pecado com o próximo estava é um pecado físico, matar. Se eu matasse alguém e vivesse a lei de Moisés, eu estaria sujeito à justiça de Deus. Em outras palavras, eu teria cometido um pecado. Na nova lei, é diferente, é superior.
Não é que eu continuo sem poder matar, agora só que se tornou mais rígido nesse ponto. Eu não posso sequer ter ódio contra o meu próximo. Eu não posso me encolerizar contra ele, eu não posso ofendê-lo, eu não posso xingá-lo, como diz a Escritura, né? Então, se eu já fizer isso, eu já estou pecando, diferentemente do que a lei de Moisés ensinava. A lei de Moisés eu podia xingar, eu podia ter ódio do meu vizinho, eu podia dizer desaforos para eles, o que eu não podia era matar ele. Então, isso não era tolerável, de acordo com a lei que foi instituída, certo? Mas com a lei que o Salvador Jesus Cristo instituiu, é muito mais rígido. Agora vamos continuar. Portanto, se vieres a mim, ou desejares vir a mim, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a teu irmão primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e depois vem a mim com firme propósito de coração, e eu te receberei. E concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que ele não te prenda a qualquer momento e tu sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de nenhum modo sairás de lá até que tenhas pago o último senime. Senime, gente, é uma moeda da época, certo? Era um valor em dinheiro, certo? Um senime correspondia a um valor em dinheiro, certo? E, enquanto estiveres na prisão, poderás pagar um senime sequer? Em verdade te digo, não. Certo? Então, o Salvador diz que ou você aprende a conviver, ou você vai ser condenado. É tipo assim, você tem toda a sua vida para se reconciliar com o seu próximo, não só das ofensas físicas, mas até mesmo daquelas ofensas que você guarda no coração, aquelas mágoas que você tem no seu coração para com alguém. E se você não fizer isso, nem adianta, porque você não vai ter cumprido a lei. Então, antes da nossa morte, né, antes da nossa prisão, é necessário que nós vamos lá e acertemos todas as coisas com as pessoas que nos magoaram ou que nós magoamos também. Deixa eu contar aqui uma experiência bem rápida que aconteceu comigo. Logo quando eu me tornei membro da igreja, eu tomei uma escolha errada, né? E eu fui viver junto de uma mulher. Mas eu continuei frequentando a igreja. E na época, o bispo, ele trabalhava viajando. Então ele passava 40 dias fora, daí vinha, passava uns dias aqui, e ele estava viajando. E eu, membro do bispado que estava responsável pela unidade, começou a resolver as coisas, começou a conversar comigo, me animar, e estava tudo encaminhado bem direitinho para que as coisas pudessem acontecer. Só que, quando o bispo chegou, as coisas que haviam sido prometidas, né, pelo membro do bispado, não, eu quero entrevistar, vai marcar, vai ajudar, e vamos começar a resolver esse problema. Não aconteceu. O bispo, quando chegou, ele teve outras prioridades. E na época, gente, eu fiquei muito chateado com aquele bispo. Eu pensei, inclusive, em me afastar da igreja. Mas eu disse, eu não vou me afastar da igreja não por causa de um bispo. E continuei indo para a igreja. Quando foi numa certa noite, esse bispo, depois de quase um mês de ele ter chegado, quase um mês de ele ter chegado, ele veio me procurar, me viu na capela e me chamou para conversar. Não, assim, tal. Eu disse, olha, vou ser bem curto. E olha, de você não quero nada. Porque quando eu precisei da sua ajuda, quando eu vim bater na sua porta, porque eu procurei ele. Ele disse que tinha algumas coisas mais importantes para fazer. E eu disse, eu ameacei ele. Eu disse, olha, sabe o que eu quero? É uma reunião de jejum e testemunho. E aí eu vou me sentir bem melhor. Eu ameacei, eu disse que ia subir no púlpito e ia esculachar ele. Ele disse, não, não faço não, não é assim que se resolve as coisas. Mas na hora eu estava tão polarizado, estava tão chateado com ele que eu disse que iria fazer isso e eu iria fazer, certo? E então assim, não precisei fazer aquilo, porque no domingo seguinte, foi o domingo de jejum e testemunho, o bispo foi obrigado e a partir dali eu pude resolver meus problemas, né?
não tive que agir de maneira hostil com ele em público, né? Mas eu continuei com aquela mágoa contra aquele bispo por muito tempo, até que alguns anos depois eu encontrei aquele bispo e não falei com ele a princípio, né? Mas aí quando eu não falei com ele, eu me senti mal, porque aquilo havia acontecido há tanto tempo, eu não tinha mais aquele ódio todo, mas eu ainda tinha aquele sentimento negativo contra ele que eu mesmo alimentava. Então eu pensei naquela noite em que eu estava na capela da Avenida 6 e eu voltei lá. Eu disse, fulano, vou dizer o nome dele aqui, né? Olha, eu vim aqui para pedir desculpa pelas coisas que eu te disse naquela noite, naquele disparo. Naquele momento eu agi pela ira e eu não posso, nos dias de hoje, tanto tempo depois, continuar alimentando uma coisa tão ruim. Eu fui lá e pedi desculpa, mesmo não tendo sido eu o causador da minha mágoa. O causador da minha mágoa foi ele. Ou pelo menos eu interpretei assim na época, né? Mas o que importa foi que alguns anos depois eu ainda tinha aquela mágoa e eu iria continuar carregando aquela mágoa. Se eu não tivesse ido lá, se eu não tivesse ido conversar com aquele bispo. Então é isso que nós temos que fazer. Cortar essas aparas negativas da nossa vida. Nós temos que corrigir essas coisas que precisam ser corrigidas. Se tem alguém que a gente magoou, ou que nos magoou, que nós temos algo contra, ou que alguém tem contra a gente precisa ir lá, precisa desfazer esse mal-entendido, precisa fazer as pazes com essa pessoa para que nós possamos continuar, certo? Aí vamos continuar agora, certo? Então, essas escrituras falam sobre contendas entre pessoas. A segunda escritura fala sobre imoralidade. E eis que foi escrito pelos antigos, que não cometerás adultério. Adultério, digo-vos, porém, que todo aquele que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. E eis que vos dou o mandamento, de que não deixeis que qualquer dessas coisas entre em vosso coração, porque é melhor que repolis essas coisas carregando assim vossa cruz do que sairdes atirados no serdes atirados no inferno. Então, o segundo ponto que ele fala aí é sobre não permitir que o pecado ganhe poder em nosso coração. Enquanto falei de Moisés, eu podia desejar a mulher do meu vizinho. O que eu não podia era ter contato físico com ela. Eu podia, de acordo com a lei de Moisés, eu podia até ficar imaginando como seria eu dormir com ela. Mas o que eu não podia era, de fato, fazer. Então, com o Salvador já é diferente, o Salvador Jesus Cristo. Eu nem posso me deitar com ela, nem posso imaginar como seria me deitar com ela. Certo? Terceira escritura fala sobre oração. Terceiro Nef 13, 5 a 8. E quando orares, não faças como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e quando tiveres fechado a tua porta, para teu pai que está em oculto. E teu pai que vê em oculto recompensar-te-á abertamente. Vós, porém, quando orardes, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejais, pois, semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos o peçais, vós lhes peçais. Certo? Então, a orientação sobre as orações, né? Então, a gente não pode estar orando, gritando em esquina, contristando nossos rostos, nem ficar com vãs repetição. Nossa oração tem que ser sincera, tem que sair do coração e tem que ser secreta, né? Em nosso aposento. Salvo quando estivermos na reunião da igreja, né? Porque ali é uma reunião que é uma oração, desculpa, que representa os pedidos de todos que estão ali naquele momento. Por fim, a última escritura fala de jejum. Certo? Ademais, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto
para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, a fim de que não pareça aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto recompensar-te-á abertamente. Então, irmãos e irmãs, a orientação seguinte que ele tem é sobre o jejum. Certo? Então, o nosso jejum ele tem que ser um jejum que só que precisa saber o Salvador Jesus Cristo. Nós não precisamos fazer um jejum, ficar morrendo nas esquinas, gritando para todo mundo que está em jejum há 24 horas. Não precisamos anunciar ao próximo. Nosso jejum tem que ser apenas nosso com o Senhor. Porque é assim que o jejum tem que ser de acordo com a lei que Cristo explicou. Então, que outros exemplos você encontrou? Então, nas escrituras da base de hoje, tem outros exemplos. Então, que outros exemplos você encontrou? Certo? Então, leiam as escrituras base de hoje e aí vocês podem identificar outros exemplos além desses que mostram como a lei mudou, a exigência da lei mudou, como eu gosto de dizer, né? Eu sempre ouço essa expressão e eu acho muito bacana. O sarrafo subiu da dificuldade, né? E aí ele continua, para finalizar a última pergunta, ele diz bem assim: o que você pode fazer para purificar o desejo de seu coração, em vez de se concentrar somente em suas ações exteriores? Bom, gente, aí é uma coisa bem interessante. Por quê? Nós temos que pensar em fazer coisas, ou melhor, nós temos que fazer coisas que purifiquem, que refinem o nosso pensamento, o nosso coração. Porque o que nós fazemos fisicamente, o que nós fazemos é reflexo do que nós temos no coração e na nossa mente. Então, pode ter certeza, gente. Se eu penso em fazer coisas boas, eu vou fazer coisas boas com naturalidade. Mas se eu só penso em fazer coisa ruim, eu vou fazer coisa ruim. Então, temos que pensar, temos que manter a nossa mente, nosso coração puros, para que nós possamos realizar obras, tanto físicas como mentais, obras de retidão. Tá bom? Além disso, gente, nós temos que lembrar que tem um ditado, né? Muito famoso, que eu gosto muito, que ele diz que mente vazia é a oficina do diabo. E é verdade. Então, nós ocupemos nossa mente, nosso coração com as coisas do Senhor, para que nós possamos conseguir produzir obras de retidão. E eu encerro esse vídeo de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.